Então, gente, como eu estava falando, a gente já sabe o que é população, o que é amostra, o que é variável. Então, eu vou mostrar uma coisinha. Depois que a gente coleta tudo isso e tem um questionário prévio, são ferramentas que o técnico de analista de pesquisa, censitária ou não de opinião, vai fazer. Ele tem alguns tipos de ferramentas para usar. Mas, depois que ele coleta tudo isso, o que ele faz? Ele anota, como a Mayara fez aqui. Só que você tá vendo que quando você coleta assim fora da ordem, porque na hora que você vai perguntar, né, não tem uma ordem, né, você já ainda não conhece a amostra e nem a população, né? Então, isso aqui é colocado em ordem, do menor para o maior, tá? É raras salvas as especificações quando é do menor para o maior, tá? Mas isso é em ordem. Todos os 10 estão aqui, tá vendo? Se chama rol, tá? Um rol é os dados em forma alinhada, em forma organizada, do menor para o maior, tá? Cada um no seu lugar. E eles levam uma posição, primeiro, segundo, terceiro, tá? Aqui no caso eu só tenho 10 alunos. Mas, imagina no caso de uma pesquisa de opinião com 2.000 pessoas, 2.000 respostas, vários fatores de pergunta, várias variáveis, né? Imagina, dá um trabalho imenso, e realmente, gente, dá um trabalho. Mas hoje existem aplicativos que a pessoa, não sei se você já viu, principalmente o pessoal do IBGE faz isso, o questionário é num tablet, né? Eu não sei se aquilo é um tablet, né, o nome daquilo, mas é um aparelhinho que vem de mão, parece uma calculadorazinha. E ele já responde ali, tá? É super prático e é tão legal aquilo que a resposta já vai para um banco de dados. Isso é prático, gente. Banco de dados seria uma lista, uma tabela eletrônica, uma planilha. Aquilo que ele digita já vai para lá. Em tempo real, gente. Uma planilha que geralmente está na nuvem. Computação compartilhada em nuvem. Super moderno hoje. Antigamente, os censos eram feitos assim, manuais, tá? Hoje não se faz mais isso. Hoje é eletrônico, porque a quantidade de pessoas, principalmente de censo, no nosso país, o último censo de 2010, porque são feitos a cada 10 anos, né? O último censo de 2010, nós éramos um país de mais ou menos 190 milhões de pessoas. Imagina você investigar tudo isso. Haja caneta e papel, né? Se não tiver uma coisa que nos ajude, que deixe prático, vai ficar inviável fazer essa contagem, tá? Então, o rol seriam os dados organizados do menor para o maior, tá bom? Porque depois isso vai ter uma suma importância na ordem, tá? A gente vai começar, na ordem, a gente vai começar a entender o que acontece aqui e depois em futuros cenários, tá? Aqui, por exemplo, na outra pesquisa de variável qualitativa, ó, não tem como eu deixar na ordem, tá vendo? É um tipo de dado que não vai me requerer um rol, mas a maioria das pesquisas são números, são variáveis quantitativas e vai me requerer um rol, tá bom? Aí, ó, como que a gente organiza os dados? Fazendo um rol, primeiramente, manual, a gente vai fazer manual aqui para vocês entenderem, mas no mundo de hoje é tudo eletrônico, vocês já entenderam. Tem planilhas que fazem assim, ó, deixando a ordem em um piscar de olhos. Depois, a gente faz uma tabela de frequência. Aí eu vou mostrar para vocês o que é uma tabela. Depois da tabela, a gente faz a representação da tabela no gráfico, porque muitas vezes a tabela exige uma interpretação, né? Então, eu queria mostrar para vocês, por exemplo, a diferença. Tá aqui no livro, tá na página 214 para vocês verem, ó. Aqui já é os dados organizados em tabelas, ó, na página 214, né? Uma pesquisa aqui, ó, de dados qualitativos, né? E toda tabela que exige interpretação é obrigatória ter um título,
Não se faz tabela sem título. Tabela estatística de representação de dados é obrigatória ter título e fonte bem explícitos. E o gráfico é feito a partir da tabela. Então, eu tenho vários tipos de gráfico. Aí vocês podem observar que aqui exige uma leitura, exige uma análise, no mínimo de 2 minutos, vai. Dependendo da tabela. Agora, quando você olha um gráfico, o desenho já fala muita coisa para você. Então, o gráfico é uma ferramenta ultra linda e simples de interpretação. Exige menos de interpretação do cenário que está acontecendo do que uma tabela, né? Então, o gráfico existem vários tipos. Existe o gráfico a maioria já conhece, né? O gráfico de coluna, os gráficos de barra, né? De novo, outro gráfico de coluna, tem gráfico de linha. Isso aqui é um histograma, ó, grudadinho. Isso aqui é um gráfico onde tem variáveis quantitativas contínuas. No caso desse, ó, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Porque é um gráfico de intervalo. Você viu que não tem espaço entre eles, ó. É um intervalo bonitinho, não sei se dá para ver aqui, ó. Mas vocês olhem na 215, ó. É de um tamanho para o outro, de um tamanho para o outro, de um tamanho para o outro. Gráfico de intervalo é chamado de histograma. Tá bom? Não é mais nada demais. Futuramente você vai fazer muito histograma aí, acredito eu. Se você virar um contador, um administrador, enfim. E, de novo, todo gráfico é obrigatório ter título e fonte. Tem que ter. É obrigatório. Sabe aquela história de tem que simplificar a fração? O caso do título e da fonte é tão sério, gente, que se isso for publicado sem fonte e sem título, a revista ou o periódico que está publicando isso pode ter sérios problemas, tá? Então, não esqueça. Tem outro gráfico que eu queria mostrar para vocês, ó. Se eu falei de interpretação, esse é o melhor de todos. O melhor de todos, ó. Um gráfico de setor, que é fácil fazer também através de circunferências, setores, regra de 3, um transferidor básico, né? Mas um gráfico de setor, você já olhando, você já percebe que o que está acontecendo na maioria das vezes. E é o único gráfico que... Único não, vai. O de barra, dependendo do que for, porque geralmente tem barras duplas ou colunas duplas, exige uma legenda. Se mudar de cor, né? Aqui exige legenda, gente. Legenda é o que está acontecendo, o que é cada área, ó. É a especificação, né? Não sei se vocês estão vendo, mas dá para vocês dar uma olhadinha na página 216, tá bom? Então, existem métodos de interpretação do cenário através da tabela. Depois da tabela você pode fazer um gráfico, um histograma ou um gráfico de setor. Existem os pictóricos, mas eles são mais engraçadinhos, né? Não vamos entrar em detalhes. Agora eu quero mostrar para vocês. Sei que vai ficar bem extensa a aula, mas é super importante para você, tá? Cai muito em Enem isso. E em vestibulinhos. É a questão de como fazer uma tabela e o que é uma frequência. Tá bom? Depois a gente vai para as medidas estatísticas, tá?